eu entendo que este é um momento privilegiado e oportuno para aprofundarmos a nossa devoção à Mãe de Jesus. E o desafio é exatamente aquele de entender que a piedade católica não é algo que se sustenta apesar da Bíblia, apesar dos ensinamentos bíblicos, quase como se a piedade católica fosse resultado de uma teimosia que insiste em não se deixar moldar pela palavra de Deus. Então a nossa meta aqui hoje é exatamente aquela de mostrar que isso não é verdade, né? Que diferente do que se propaga por aí com o influxo protestante, a devoção à Virgem repousa não só na tradição da igreja, mas se enraiza profundamente na Sagrada Escritura, né? Então a devoção à Virgem não é apesar da Bíblia, mas é por causa das raízes bíblicas da fé católica. E um dos desafios é aquele de justificar o modo como os católicos se referem à Mãe de Jesus, né? Nós católicos, no mundo católico, nos referimos à Virgem Maria com um título muito comum, que é de Nossa Senhora, que em italiano se diz La Madonna, ou aqui na Irlanda, Our Lady. E também nós dizemos que Nossa Senhora é também rainha do universo. Então aí os protestantes ficam escandalizados e nos questionam: como é que vocês podem chamar a Mãe de Jesus de Senhora e Rainha? Esse título é para Jesus, não para Maria. Os protestantes costumam dizer isso para a gente, né? Que esse título de Senhora e de Rainha, eles são de Jesus e não de Nossa Senhora. Aqueles que se contrapõem à fé católica não se dão conta de que o argumento utilizado para contradizer o catolicismo é precisamente o fundamento dessa mesma prática. Eu vou me explicar. Veja, se alguém me perguntasse por que chamar a Virgem Maria de Senhora e Rainha, eu responderia de modo muito objetivo, por uma razão simples: porque Jesus é Rei e Senhor. Então aquilo que eles dizem como um argumento contra, na verdade é o real fundamento. Então o nosso desafio nessa catequese é exatamente mostrar esse fundamento bíblico dessa cultura católica, tá bom? O nosso desafio agora, portanto, é aquele de demonstrar que a conexão da prática católica de chamar Maria de Nossa Senhora e Rainha não é um ato arbitrário e nem é mesmo emotivo, não é a revelia do que ensina a Escritura, mas pelo contrário, se fundamenta na palavra e constitui um desdobramento lógico de um dado bíblico. Nós iremos demonstrar, portanto, que a acusação de que essa expressão da piedade católica é antibíblica é, na verdade, algo panfletário e superficial, né? Então, o nosso objetivo é superar um biblicismo em slogans que no fundo é uma adulteração da própria Bíblia. Sendo mais específico, em nosso objetivo, essas expressões, a expressão Senhora e Rainha, dada à Mãe de Jesus, se fundamenta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, indo direto ao ponto, digamos claramente que a Mãe do Rei é uma instituição enraizada e bem fundamentada no Antigo Testamento. O que estamos dizendo é que a rainha na Sagrada Escritura nunca é a mulher do rei. Por uma razão simples: os reis de Israel praticavam a poligamia. Recordemos, por exemplo, o que nos diz as Escrituras lá em 1 Reis 11:3, sobre Salomão. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas,
e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ora, se estes tinham muitas esposas, quem seria a rainha então? Quem se sentaria ao lado do rei? A resposta é simples: a mãe do rei. As esposas desse soberano eram muitas, mas a mãe era apenas uma. Assim podemos entender aquele episódio em que a mãe de Salomão foi visitá-lo já entronizado como rei. Está lá em 1 Reis 2,19. O texto diz assim: Betsabeia foi à presença do rei Salomão para lhe falar sobre Adonias. E o rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei. E ela sentou-se à sua direita. Este episódio, além de corroborar o que dissemos inicialmente, faz-nos ver de modo plástico a essência da instituição da mãe do rei em Israel. Veja, esta subverte o esquema que temos em nossa mente, no que toca a esta realidade, a saber, o príncipe se torna rei por ser filho da rainha. Na nossa cabeça é assim. Aqui nós vemos o contrário. Não é o príncipe que se torna rei por causa da rainha, mas é a rainha que é entronizada por ser mãe do rei. Trata-se de uma inversão do esquema das monarquias modernas. Talvez se pudesse apresentar esse episódio como um evento tipológico, como uma prefiguração daquilo que aconteceu com a Virgem Maria. Assim como Salomão não se tornou rei por ser filho de Betsabeia, Jesus não foi elevado ao trono da divina majestade por ser filho da Virgem Maria. Mas a semelhança de Betsabeia, que sentou-se à direita de Salomão por ser mãe, por ser sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria torna-se rainha e senhora por ser a mãe do rei do universo. Não é a mãe que comunica ao filho a realeza, ela que participa da condição em função da sua maternidade. O dado bíblico que acabamos de apresentar é aquele próprio da casa de Judá, típico da casa de Judá. Deixa eu só dar uma explicação bíblica que eu acho que é importante ter presente, né? A instituição da mãe do rei é próprio da casa de Judá. Vamos lá explicar aqui uma coisa importante, né? A descendência davídica tem esse elemento característico, a realidade da mãe rainha. E aqui, para você compreender essa questão, você precisa ter presente que o reino de Israel foi um reino unido até 931 depois de Cristo, antes de Cristo, porque ali em 931, quando Salomão morreu, as tribos do norte se separaram, tanto da tribo de Judá como da tribo de Benjamim, e constituíram uma outra monarquia. Então o reino ficou dividido, o reino do norte e o reino do sul. Roboão passou a reinar como descendente de Davi, e Jeroboão passou a reinar no norte. Enquanto o reino do norte rapidamente desapareceu, o reino do sul, o reino de Judá, se manteve até o exílio da Babilônia em 586. Mas o que eu queria chamar a atenção nesses dados históricos, e é o elemento que nos interessa, é o fato de que na casa de Davi, porque a casa de Davi se manteve no reino do sul, né, em Judá. Na casa de Davi, a figura da rainha mãe era uma instituição perene. Basta observar, e aqui é um dado, eu pesquisei, que dos 20 reis desta dinastia, quase todos eles, via de regra, são apresentados ao lado da rainha mãe. Eu que podia aqui enumerar, ou dizer o nome de todas as rainhas mães, né? Roboão teve Naamá, Abias, Macá,
Josafá, Azuba, Azaquias, Atalaia, Joás, Zíbia, Amazias, Geodã, Uzias, Jecolias, Jotão teve Jerusa, Ezequias, Abia, Manassés, Refiziba, Amon, um nome muito estranho, todos são estranhos, né? Mesulemete, Josias, Gedida, Jeoacás, Ramutal, Joaquim, Neusta, Joaquim, Zebida e Zedequias, Zamutal. Veja, sempre se coloca o rei e a rainha ali ao lado. Dos 20 reis da dinastia davídica, apenas 2 eu pessoalmente não consegui identificar o nome de suas mães. Mas a regra na casa de Davi é sempre apresentar o rei seguido com o nome da sua genitora. A prova, e aqui eu vou chamar a atenção de um dado que talvez muita gente não conheça. A prova da existência da força da mãe rainha se encontra no fato de que em Israel teve inclusive uma rainha que governou Israel durante 6 anos. Está lá em 2 Crônicas 22:12, né? Atalia reinou no país. E aqui eu passo para um outro ponto. Nós sabemos que em cada cultura um termo diferente para designar os seus soberanos, né? Cada cultura tem um nome diferente para falar dos seus reis e de suas rainhas. Por exemplo, no Egito, o soberano era chamado de faraó. Na Rússia, esses eram denominados de czar e czarina, respectivamente. No Império Inca, o soberano era simplesmente chamado de o Inca. A escritura também é um termo próprio para designar a mãe rainha. E qual é? Gebirá. Esse é o termo. Preste atenção nessa palavra, Gebirá. Esse termo, Gebirá, aparece 15 vezes na Bíblia, sendo que 12 vezes este é utilizado especificamente para designar a mãe do rei. O termo aparece, por exemplo, em 1 Reis 15:13, onde se diz que o rei Asa depôs a dignidade da rainha mãe, que poderia ser também sua avó. Então a expressão rainha mãe aqui foi um modo como a Bíblia, a Ave Maria traduziu, e a Bíblia Ave Maria e a João Ferreira traduziram o termo Gebirá. Então rainha mãe, na verdade, aqui não traduz a expressão hebraica filha a mãe do rei, traduz a palavra Gebirá. E é interessante que essa mesma palavra na Bíblia de Jerusalém é traduzida como a grande dama. Quando se estuda este vocabulário hebraico, percebe-se que esse não indica simplesmente a mãe do rei na sua condição materna, mas como uma instituição de poder, uma função institucional. Quase o contrário, não teria sentido dizer que Asa destituiu a sua mãe, né? Como é que ela vai deixar de ser a mãe do rei? Vai ser sempre. Mas ele destituiu da função de Gebirá. Ela não poderia deixar de ser a mãe do rei, claro, mas ela poderia, e foi o caso, de exercer sua condição dentro da estrutura de poder do reino. Essa que é a ideia. E é interessante observar, às vezes, em que o termo Gebirá não é utilizado nesse contexto da relação de mãe do rei. É o caso de Gênesis 16:8. Agar declara: Sara, minha Gebirá. Essa expressão traduz precisamente o termo Sara, minha senhora, traduz a expressão minha Gebirá. A tradução italiana deixa mais claro o sentido utilizado, né? Minha padrona. Enquanto que o inglês traduz com my mistress. Deixando claro que Gebirá é aquela que tem autoridade, poder institucional. O termo Gebirá pode ser traduzido tanto como senhora, patroa e mãe rainha. E essa tem a mesma raiz
do substantivo Gebir, que quer dizer, que significa poder, força, valentia ou simplesmente Senhor. Gebirá é, no reino de Judá, não é uma função meramente decorativa, mas uma verdadeira instituição. Convém ainda recordar que um dos modos como a Bíblia traduz o termo Gebirá, eu digo a Bíblia grega traduz o termo Gebirá, é Kyria, ou seja, senhora. É o caso lá de Gênesis 16:8. Por fim, eu gostaria também de recordar que, embora a instituição da mãe rainha seja uma realidade típica da casa de Judá, da dinastia davídica, isso não significa que seja exclusiva. O Egito tinha algo semelhante. Basta você ler o que está lá em 1 Reis 11:19. E verá que ali se fala da Gebirá, que no Egito era chamada Táfnis. Todo esse trabalho, aparentemente cansativo, é fundamental para vislumbrarmos que o termo Gebirá tanto expressa a palavra rainha-mãe, como a expressão senhora. Então, se nós considerarmos que a figura da mãe-rainha é uma prefiguração da própria função da Virgem no plano da salvação, então está aqui justificado o porquê de nós usarmos tanto a expressão de senhora para a Virgem Maria, como a de rainha. Mas eu gostaria também de lembrar que essa realidade da mãe-rainha, da Gebirá, não se encontra apenas no Antigo Testamento, mas perpassa toda a Escritura, como um fio condutor. Eu estou dizendo que essa realidade se encontra também no Novo Testamento. Se você abrir a Bíblia em 1 Lucas 28, verá o anjo, quando vai falar, Nossa Senhora diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Haire que haritomeni rokirios metasu. Foi a saudação do anjo. E essa saudação do anjo é uma saudação a uma mãe rainha. Como assim? Se você continuar lendo o texto, vamos observar que o anjo vai dizer à virgem: eis que conceberás e darás à luz um filho. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, o anjo está declarando que ela será a mãe do rei, a Gebirá, a rainha mãe. Mas, amados, não apenas aqui em Lucas isso aparece. Se você continuar lendo as Escrituras, verá que também ocorre nos escritos joaninos. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai nos dizer que apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Trata-se da visão de uma mãe rainha. Os protestantes argumentam que esta imagem deve ser explicada como símbolo tanto de Israel, porque as 12 estrelas lembrariam as 12 tribos, ou da igreja triunfante, porque as 12 estrelas lembrariam os 12 apóstolos. Nós gostaríamos só apenas de recordar que não se pode excluir Maria desta visão, por uma razão simples. Primeiro, porque os símbolos na Bíblia são polissêmicos, comportam mais de uma explicação, comportam mais de um significado. A explicação mais ampla não pode ser subtraída àquela básica, né? Ou seja, quem foi a mãe que gerou? Foi a Virgem. Então, eu posso dizer que aquela mãe, que aquela mulher vestida de sol é a igreja? Sim, eu posso, mas eu devo supor que é sobretudo Nossa Senhora. Portanto, amados irmãos, encerrando essa mais do que uma catequese, quase uma aula, né? Nós podemos então vislumbrar que a prática católica de se referir a Nossa Senhora como rainha e senhora não é de forma alguma algo contrário às Escrituras, mas nela sim raiz e dela procede. O Antigo Testamento tem na casa de Judá a figura da Gebirá,
E o Apocalipse nos mostra de modo evidente que Nossa Senhora é a mulher vestida de sol, a nossa Guebirá. Então, irmão, não tenham medo de chamar a Virgem de Senhora. Não tenham medo de chamar Maria de a mãe e rainha, porque de fato ela é a rainha, a imperatriz do Brasil. Que a nossa fé católica cada vez se fortaleça, porque ela está baseada na verdade. Não tenhamos medo, Maria é Senhora e Rainha, e isso quem nos diz é a Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.